Operação do motor. A gente tem que entender, primeiro de qualquer tópico aqui, como que a gente vai trabalhar com o motor. A gente tem a mistura. O que é a mistura? A mistura é a mistura ar-combustível. É a quantidade de partes de combustível para uma quantidade de partes de ar, vamos colocar desse modo. Então, a mistura é ela que vai propiciar a explosão lá dentro do cilindro, lá na nossa câmara de combustão. Então, a gente tem dois padrões, a rica, a pobre e a quimicamente perfeita ou estequiométrica. Algumas referências vão chamar assim. A mistura rica, você tem uma grande quantidade de combustível disponível para uma quantidade relativamente pequena de ar. É uma mistura rica. A mistura pobre é exatamente o oposto disso. Você tem uma mistura com pouco combustível disponível para uma grande quantidade de ar. Mas por que nós temos diferentes quantidades de combustível para uma mesma quantidade de ar? Bom, quando a gente quer mais potência no motor, o que é importante? A gente quer a maior quantidade possível de combustível. Se vai queimar tudo ou não, não é a nossa preocupação. A gente quer que o motor consiga respirar, vamos colocar assim. Então, esse cara aí vai precisar de todo o combustível disponível. A gente vai ver que na decolagem, o piloto está preocupado se vai economizar? Não, você como piloto tem que estar preocupado em sair do chão. Então você quer a potência disponível, o máximo que puder para poder utilizar. Beleza, é o máximo que você quer para poder utilizar. Mas e quando você está lá em voo de cruzeiro? Você precisa estar com o motor tochado lá no limite? Não precisa. Você pode deixar ele na pobre, que é como você trabalhasse ele numa marcha lenta ali, vamos colocar assim. Um exemplo bem ruim, mas um comparativo. Quando você quer fazer uma arrancada, você vai entrar numa Dutra, que você está no acostamento e você vai entrar na via expressa, que é de 100 km por hora a velocidade ali, 100, 110. Você está saindo do zero, você vai pisar tudo que der no acelerador, seu carro vai jogar toda a quantidade possível de combustível. Quando você já chegou lá em 100, 110 por hora, você vai colocar lá a quinta ou sexta marcha do seu carro, você não precisa mais estar com o pé embaixo, você alivia o pé, você deixa de jogar uma quantidade grande de combustível. Então você está fazendo o quê? Deixando uma mistura mais pobre. Para quê? Economizar combustível. Tudo bem? Vai ser mais ou menos assim que vamos trabalhar. Uma outra função dessa mistura rica é até mesmo ajudar na temperatura interna do nosso cilindro. Por quê? O combustível que não é queimado acaba por ajudar no arrefecimento da cabeça do pistão. Quando você vê que o pessoal aí tem carros muito potentes ou muito fortes, o que o pessoal faz? Eles deixam a mistura sempre, preferencialmente, rica, porque combustível em excesso não quebra. Em falta, você pode aumentar a temperatura e derreter a cabeça do pistão. Então o pessoal prefere deixar a mistura rica. Por isso, se você vê um pessoal com carro modificado, geralmente movidos a álcool, você sente um cheiro muito forte do combustível. Por quê? Porque boa parte desse combustível acaba não sendo totalmente queimado. Mas, por precaução, você deixa esse combustível em excesso. Aqui temos algumas curvas que vão mostrar essa eficiência e o modo de funcionamento. Então, assim, a gente tem tanto a mistura rica quanto a pobre, a gente tem os pontos de eficiência dela. Então, quanto mais rica a mistura, mais a potência você tem disponível. Quanto mais pobre, menos você tem disponível. Fases operacionais. O que é isso aqui? Bom, são as fases onde você vai realmente utilizar o seu combustível ali, né? Normalmente as aeronaves, grande parte delas vão ter uma manete que é assim. A posição corte, marcha lenta ou rica, ou mistura pobre, ou take-off, que é mistura rica. Para quê? Quando você está ali taxiando ou acabou de dar a partida, você vai ficar na marcha lenta, igual a do carro. Você deu a partida no carro, ele vai ficar ali na rotação de marcha lenta, 800 a 1000 RPM, marcha lenta. Só que na decolagem você precisa de toda a potência disponível. Então você vai jogar a mistura em rica e a manete de potência lá na frente. O seu pedal de acelerador, vamos colocar assim, todo à frente.
para despejar toda a quantidade possível de potência no motor. Durante a decolagem e a subida, você vai gradativamente reduzindo, de acordo com o manual e o tipo de operação. Mas normalmente é o seguinte, você decola em potência máxima. Durante a decolagem, quando você já começa a passar para a parte de subida, em que você ganha altitude, você já tem uma velocidade considerável, você não precisa da potência completa do motor. Você começa a reduzir essa potência. Quando você está em voo de cruzeiro, que é o que a gente chama de voo reto e nivelado, você está voando com a aeronave reta e nivelada com o horizonte. Você não precisa de toda a força disponível. Você reduz a potência e altera a mistura. Por quê? A sua aeronave está voando assim, ó, ela não tem grandes resistências. Ela só está mantendo o voo. É diferente de quando ela está decolando ou quando você está correndo pista para decolar. A aceleração e a parada. Bom, essas fases são as partes em que a gente está ou saindo do zero na velocidade, em que a gente precisa de uma grande quantidade de potência, então a aceleração, o nome por si só já diz. E a parada é o seguinte, você tem aeronaves que vão utilizar o reverso, por exemplo. Então você vai ter um pico de potência e depois quando a aeronave para mesmo, você não está mais utilizando e você vai cortar, você vai aguardar alguns momentos, que é a estabilização de parâmetros que a gente fala, que é o seguinte, você cortar o consumo de combustível, né? Cortar a alimentação do motor e deixar com que ele pare, sem exceder quaisquer limites. Exemplo, você está com o seu motor em funcionamento e desligar ele de uma vez. Isso daí causa um dano muito grande ao motor. Por quê? Quando você pede às vezes uma pizza, um lanche, o entregador vem, normalmente você escuta a moto do entregador fazendo o quê? Estalos. Ou então às vezes você tem uma moto, fez uma viagem grande também e desliga ela de uma vez. Você escuta uns tec, tec. Esses tecs são as partes móveis ali se dilatando internamente ou então se contraindo. Isso em um motor de aviação vai acontecer. Só que se você chega do voo e imediatamente corta, você não dá tempo de um óleo circular durante o motor para trocar a temperatura. Por mais que a temperatura ainda esteja alta, ela vai baixar gradativamente. Então ela vai diminuindo e você consegue trocar o calor de uma maneira mais eficiente.